Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 25 de janeiro, estamos aqui com uma palavra reveladora do Espírito de Deus para a nossa meditação neste sábado. Continuando sobre o assunto mundo espiritual, vamos falar com Deus. Amado Deus, flui, meu Deus, através do Teu Espírito, do Teu poder, aquilo que o Senhor sabe que precisamos mais buscar em Ti para entender as coisas espirituais, meu Deus, que vêm contra as nossas vidas para tentar nos tirar do caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Estamos com o assunto, esse tema dessa meditação hoje é um alerta para a vida espiritual. Alerta para a vida espiritual. Nós marcamos aqui 7 pontos, ou seja, como queira dizer, sete tópicos também. Vamos ao primeiro. Não brinque com a sua alma, nem com a eternidade onde você vai passar. A alma, como a palavra de Deus diz, em Ezequiel, capítulo 18, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então temos que levar a sério a eternidade. Segundo ponto, não brinque com os sentimentos. A alma é o centro dos sentimentos. Então nós temos que avaliar quais os sentimentos que prejudicam a nossa eternidade com Deus. Então a gente tem que ter muita cautela a nos orientar através da palavra de Deus. Quais são os sentimentos que nos ajudam a nossa alma a estar firme com Deus. Terceiro ponto, qual o teu caráter? A verdade ou a mentira? Nós sabemos que a verdade é Deus. Está escrito no livro de Salmos 92, também em Salmo 87, me parece que também está escrito que a base do reino de Deus é verdade e justiça. Então, o servo de Deus, o caráter maior dele é sempre falar a verdade. Como diz a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, se não me foge a memória, que diz assim: a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, o caráter do homem, do servo e da serva de Deus tem que ser sempre sim, sim, não, não. Dizer sempre a verdade. Ponto de número 4. Número 4. Quem domina a sua mente? É uma pergunta. Quem domina a minha mente? Quem domina a sua mente? São os pensamentos de Deus ou os pensamentos que levam ao pecado? Os pensamentos de Deus está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: em que deveis pensar? O apóstolo Paulo falando. Aí ele responde: tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa forma. Se algum louvor existe, nisso pensai. Então nossa mente tem que estar envolvida com esses pensamentos. Versículo de número, parte de número 5. Quem você está agradando? A Deus, sua vontade, ou a vontade dos homens, ou a do mal? Certa vez o apóstolo Pedro disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, importa agradar a Deus do que a homens. Quando você agrada a homens, você vai receber única e exclusiva galardão, louvor de homens, que só fica aqui na terra. Mas quando eu ou você agrada a Deus e obedece tão inteiramente a Ele,
aí você recebe louvor e galardão de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então temos que ficar atento a esse respeito. Ponto de número 6. Cuidado com as coisas que têm sido laços para o pecado. A exemplo que vamos falar a esse respeito. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: o pecado tão de perto nos arrodeia. Então devemos ter cuidado. O que edifica, amém, mas o que não edifica, a palavra de Deus diz que a gente não tem que ser dominado por isso. Então tem muita gente aí que tem sido dominado por redes sociais e outras coisas mais, que enlaça as pessoas ao pecado e cai e sai da presença de Deus e chega até a ponto de desfazer até lares, família, por causa de traições envolvendo redes sociais. Então tudo aquilo que você vê que tira você da presença de Deus e que leva a você errar e enfraquecer a sua fé e a ferir a sua alma e errar por pecado, então devemos tirar isso da nossa vida. Ponto número 7, e já estamos chegando ao final. Olha só, houve casos, relatos bíblicos de pessoas que não tiveram temor a Deus. E nós vamos falar de duas. Saíram do temor de Deus e perderam a salvação. Primeiro, Saul. Saul começou bem. Às vezes a pessoa está bem, conhece a palavra de Deus, começa a ir para a igreja, um se entrega de verdade, de coração, e obedece, mas outros está ali, se entrega, está ali buscando a Deus, mas às vezes não assume a aliança com Deus, de viver permanente até o fim da vida a aliança com Deus. Então foi isso que aconteceu com Saul. Começou bem, mas lá na frente começou a agir da sua própria maneira. Quando um servo de Deus, ser humano, começa a querer agir da sua própria maneira, pela sua própria vontade, aí só vai se dar mal. O final dessa pessoa não é bom, de forma alguma. Foi o que aconteceu com Saul. Começou a desobedecer às ordens de Deus, e aí Deus tirou ele do plano que ele tinha para Saul. E Saul, lá na frente, ele mesmo próprio suicidou-se. É assim que o diabo faz. Ele dá corda às pessoas. As pessoas vão engolindo corda. Quando pensa que não, lá na frente o diabo já está com a vida da pessoa aqui assim, ó, na mão. E na hora que ele quiser tirar a vida, ele tira através de sussurro e fala: a sua vida não vale mais nada. Olha aí, ó, nem Deus mais quer você. Até Deus está te rejeitando. Mas ele poderia se arrepender, não é isso? Mas não se arrependeu. E o mal tirou a vida dele. Do mesmo modo foi Judas. Também não se arrependeu. Andava com o Salvador, via os milagres e tudo. Mas o coração dele estava aonde? Nisso aqui, no dinheiro. E isso tem sido a derrota de muitas pessoas que ensinam e que seguem a Deus, porque o dinheiro subiu para a cabeça desse povo. E muitos correm perigo de perder a salvação. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele tinha o interesse, o seu coração estava mais no aqui e agora, para viver aqui. Ele pensava de Jesus vir como um rei para reinar nessa terra. Muita gente quer reinar aqui, quer viver uma vida de reino aqui. Mas Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. Então, muitas das vezes, para seguir a Jesus, temos que viver o evangelho da cruz e da graça. E muitas pessoas têm rejeitado e têm perdido a salvação, igual Judas. Teríamos mais algo aqui, ó, a falar. Está aqui mais algo. Mas o Senhor disse: só até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, temos manifestado para a Tua glória as Tuas revelações
à luz da tua palavra. Meu Deus, desperta aqueles que não têm entendido o discernimento espiritual das artimanhas, de tudo que o diabo tenta enlaçar a alma para levar ao pecado e depois ao inferno. Repreende, meu Deus, quebrando o coração daquelas pessoas que estão com o coração mais nas riquezas, nas coisas desse mundo, meu Deus. Quebra todo eu, todo orgulho, meu Deus, para que essas pessoas que estão assim laçadas em algum desses maus e dessas coisas que enlaçam o pecado, que possa fazer igual Manassés, que fez muitas coisas que desagradavam o teu nome, e quando ele estava na prisão, ele clamou com sinceridade, ele se arrependeu. Saul e Judas teve remorso, não se arrependeu, mas Manassés foi humilde de espírito, reconheceu o seu erro e se arrependeu e pediu misericórdia, e tu o perdoaste. É só isso, é tão somente isso que o Senhor quer, que as pessoas reconheçam, vejam o seu erro, se arrependam e se humilhem diante de ti, para que o Senhor dê a salvação e o conduza no caminho da verdade, que vai dar vitória e felicidade no final de suas vidas. É isso que te oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deus abençoe. Ótimo sábado. Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Tchau, tchau.